Olá, amigos do YouTube! Estamos aqui para mais um vídeo maravilhoso sobre esse lugar maravilhoso, 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 maravilhoso. A Dinamarca é maravilhosa, a Dinamarca é perfeita. A Dinamarca... Bom, gente, a Dinamarca tem os seus pontos positivos, também tem os seus pontos negativos, como todo lugar do mundo, né? Não se espante, né? Aqui as coisas não são perfeitas, da mesma forma que no Brasil também não são e nenhum lugar vai ser, né? Se você tá tentando achar um lugar perfeito, amigo, isso nunca vai acontecer, porque existem pessoas. A partir do momento que existe um ser humano naquele lugar, se existe uma sociedade feita por seres humanos, essa sociedade não é perfeita, sabe? Tem um ser humano e já cagou o rolê. O que acontece? Depois de uma famigerada imagem que eu postei no meu Instagram, que eu comentei a respeito de uma atitude xenofóbica que eu passei aqui. Aliás, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Espero que você me siga lá, né? E comenta que você me viu aqui no YouTube, que eu vou dar uma fuçadinha no seu Instagram, dar uma stalkeadinha, né? Maravilhosa, né, gente? Né? Tá aí pra fazer novas amizades. Se você tiver um feed legal, se você postar fotos bacanas, quem sabe a gente não faz um segue de volta, entendeu? Bom, então o que aconteceu comigo? Estava eu hoje no trem, vindo pra casa, né? E entraram 4 moços dentro do ônibus, dentro do trem, na verdade 3 moços e uma menina. E eles sentaram atrás de mim. 5 minutos depois eles jogaram moedas em mim, né? É uma atitude extremamente xenofóbica, inclusive existe um vídeo que, se eu achar, eu vou colocar aqui no link, que mostra o mesmo ato de jogar moedas na Eurocopa na França, acho que foi no ano passado, em que os meninos jogavam moedas em crianças refugiadas que estavam ali no evento, né? Isso foi um vídeo muito divulgado, foi uma atitude péssima, foi assim, a repercussão foi absurda. E essas pequenas atitudes se repetem por aí, né? Eu fiquei muito chateada, sabe? Eu não costumo comentar esse tipo de coisa. Eu resolvi fazer um post, escrever um pouco do que eu tava sentindo. E aí veio diversas compilações, né, conversando com o meu tio Jorge. Aliás, tio, um beijo, morando aqui na França agora. Finíssimo, né, França, maravilhoso. E aí a gente chegou a algumas conclusões que eu queria compartilhar com vocês, porque nem tudo é flores, né, e a gente também precisa entender algumas coisas. A xenofobia, o preconceito, ele faz parte de uma ideia que não é real, é uma ideia, né? O preconceito, ele é um estereótipo, ele é um pré-julgamento, né? Um pré-conceito, né? É aquilo que você tem antes de conhecer a pessoa, né? Como a Dinamarca é um país com uma sociedade extremamente fechada, com grupos muito pequenos, a maioria das pessoas vão te olhar com preconceito, que é só o que elas têm. Elas não te conhecem, elas não sabem de onde você veio, elas não sabem quais são as suas intenções no país delas, né? Então, elas vão te olhar, a princípio, com preconceito, né? E aí, elas vão te conhecer e aí talvez se abram para uma amizade ou não. Acontece que, assim, aqui, por ser um país extremamente fechado, uma comunidade muito seletiva, né? E é um país muito pequeno, né? Pensa o tamanho do Brasil. Pensa o tamanho da Dinamarca. O Temer liberou lá uma reserva lá, indígena, né? Que só essa reserva é o tamanho da Dinamarca, né? A comunidade é uma comunidade muito antiga, né? A Dinamarca foi colonizada pelos vikings, né? E aí tem aí, né, a dúvida aqui entre eles se os vikings eram dinamarqueses ou noruegueses. Existe essa rixa entre eles, ninguém sabe a verdade. Pra mim, Noruega, Dinamarca e Suécia, é tudo viking. Mas enfim, o interessante é que, assim, a Dinamarca tem um passado histórico muito cruel, né? Eles foram invadidos muitas vezes, saqueados, sitiados, né? A Dinamarca foi palco, né, de Hitler também. Ele também tomou a Dinamarca na Segunda Guerra Mundial. Inclusive em Hillerød tinha uma... acho que era em Hillerød, que é aqui perto. Tinha um campo de concentração nazista, né? Então, assim, Hitler colocou também suas tropas aqui na Dinamarca no avanço da mancha nazista, né?
Então, assim, é um povo extremamente traumatizado, vamos dizer assim, por invasões, por saqueamentos, né, por guerras e brigas. A Europa, de um modo geral, viveu muito esse tipo de coisa, né, as guerras, mortes, enfim, esse monte de rolê que todo mundo vê nas aulas de história, né, pra quem participa, né. E eles demoraram cerca de 2.000 anos tentando se reconstruir, tentando levantar a sua nação, a sua ideia, sua identidade de nacionalidade, né? Então, assim, a Dinamarca é um país que tem nacionalidade, né? O que é o dinamarquês? O que é a Dinamarca, né? Quando você pensa em nacionalidade, né? O que é o dinamarquês? Ele é, primeiramente, a pessoa que fala dinamarquês. Aonde se fala dinamarquês? Em todos os lugares que fazem parte da Dinamarca, né? No caso, a Dinamarca, as Ilhas Faroé, a Groenlândia e mais uma outra ilha que eu não lembro o nome. Aqui eles têm um biotipo específico de pessoa, né? Você consegue diferenciar na rua quem é dinamarquês e quem não é. Tudo bem que existem pessoas que são nascidas aqui e, portanto, dinamarqueses, mas não tem uma família de cultura dinamarquesa. Então, assim, você consegue ver, é nítido. São pessoas, assim, muito peculiares, né? Além de toda a história que eles têm de como nação, tudo que eles têm, assim, a Dinamarca, inclusive, né, uma curiosidade, né, é o país que impunha, né, é o país que tem a bandeira por maior tempo na história, né, a bandeira da Dinamarca é a bandeira mais antiga, a Dinamarca já teve outra bandeira, porém, eles têm a bandeira por um maior período, tipo, é o país que tem a mesma bandeira em um maior tempo de história. Então, assim, o dinamarquês é extremamente nacionalista, porque eles têm realmente uma visão de nação, eles têm uma identidade, né? Então, assim, aqui você vê a bandeirinha da Dinamarca em tudo quanto é lugar. Adesivinho em qualquer lugar bonitinho é a bandeira da Dinamarca, sabe? Se você vai na casa de alguém, é muito provável que tenha bandeirinhas da Dinamarca, nos prédios, hasteado. Aniversário, a decoração dos aniversários são bandeirinhas da Dinamarca, né? No Brasil a gente faz, tipo, festa com tema da Barbie, da Minnie, Toy Story, sei lá, vários temas de festa de criança, por exemplo. Aqui, todas as festas de aniversário, a via de regra, a bandeirinha é da Dinamarca. Assim, qualquer festa, se você tá andando na rua e você vê bandeirinhas de plástico fincadas no chão, por exemplo, pode ter certeza que se você seguir aquelas bandeirinhas, você vai chegar na festa. Eles normalmente fazem isso para marcar o caminho para os convidados, né? Você chega na festa, tem um monte de bandeirinha pendurada, o bolo com bandeirinha, a toalha de mesa é com várias bandeirinhas, enfim, eles praticamente passam essa bandeira no corpo. Acho que numa casa de um dinamarquês ortodoxo, na cama o lençol deve ser a bandeira da Dinamarca, não é possível. Mas assim, eles têm uma identidade muito, muito forte, né? Então, eles lutaram muito para conseguir isso, para ter essa bolha, né? Que eles conseguiram. Então, assim, para eles também é difícil ver que no país deles tem pessoas que estão vindo como invasores, né? O dinamarquês, ele olha para qualquer pessoa que não é dinamarquesa como um invasor, né? Na mente dele automaticamente vem o preconceito de que você é um invasor. E tipo, gente, não adianta. A gente pode achar que a gente não é um invasor, mas aonde a gente estiver, que não seja nosso país, nós somos invasores, sim. Eles precisam ver que a gente não tá querendo roubar nada, né? Então, é muito importante a gente entender o porquê que eles são assim, né? Claro que a gente não pode tolerar certas atitudes, né? Atitudes racistas, atitudes xenofóbicas. A gente tem que combater essas coisas, a gente também tem que se impor, porque nós somos livres, nós fazemos parte do mundo e nós estamos aqui, né, vivendo entre essas linhas imaginárias que são os países, né? Os continentes, enfim, nosso globo é cheio de linhas imaginárias, né? Então a gente precisa mostrar para eles que a gente não está aqui querendo tomar o que é deles. A gente não está aqui querendo saquear, como fizeram há muito tempo atrás, né? Em contrapartida, eu acho interessante ressaltar
que atitudes xenofóbicas, elas acontecem em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil, né? E no Brasil as atitudes xenofóbicas, elas acontecem contra os seus próprios, né? Se você é de São Paulo, como eu, provavelmente você deve ter ouvido alguém fazer piadinha com o nordestino. É muito comum o paulista, né, ter o preconceito contra o nordestino e praticar a xenofobia, porque também tem a mesma ideia de que o nordestino tá saindo do Nordeste pra vir roubar o seu emprego, lutar no mesmo espaço que você, né? Acontece que o Brasil também é dele, gente. Ele mora onde ele quiser, ele vai trabalhar onde tiver trabalho, né? São Paulo é uma cidade grande, com um monte de emprego, quer dizer, agora acho que nem tanto, mas assim, a via de regra é uma cidade com muitas oportunidades, tanto de trabalho como de estudo. Muita gente vem para São Paulo para estudar, para trabalhar, muita gente vem atrás de amor. Atitudes xenofóbicas, elas acontecem, elas são presentes na nossa sociedade, né? Se você já foi pro sul, você percebe que lá a xenofobia é um pouco maior, né? Então, São Paulo tem uma xenofobia mais contra o nordestino, né? O sul já tem uma xenofobia contra o resto do país. O nosso país também tem essas atitudes contra os nossos, né? A gente também tem esse tipo de atitude, justamente porque o Brasil não tem uma identidade ainda formada, né? É uma sociedade em formação, tem uma colonização recente, né? O Brasil foi invadido por Portugal em 1500 e, tipo, aqui na Dinamarca a gente encontra lugares que são mais velhos do que a invasão do Brasil, assim, tipo, prédios, enfim, coisas antiguíssimas, né? Então, você percebe como nossa sociedade ela é recente, né? Então, nosso país ainda está se moldando, nós ainda estamos procurando a nossa identidade, né? Aí você fala, o que caracteriza o brasileiro, né? Ah, porque fala português? Mas quantos outros países falam português, né? Tipo, só se você for pensar aí, tipo, Portugal. Brasil, Portugal fala português, né? Moçambique também fala português. Acho que Serra Leoa também. Tem diversos países que falam português. Aí já não é uma característica própria, né? Ah, o brasileiro tem a pele mais morena, mais queimado e tal. Eu sou brasileira, né? Eu não sou morena. Ah, o brasileiro, sabe, não existe uma condição que nos defina, né? Nós somos um povo muito multicultural e a gente ainda está tentando montar o nosso eu próprio, né? Vamos dizer assim. Então, por causa disso, o Brasil vive em guerra dentro de si, porque existem vários países dentro do nosso país, né? O Sul vive querendo separar. São Paulo também vive nessa loucura aí também, não sei porquê, mas enfim, né? São Paulo também tem um pessoal que, né? Vamos continuar a Revolução de 32, né? O pessoal meio louco. Tem gente que fala que o Nordeste não faz parte do Brasil. O brasileiro não tem essa noção de identidade, então a gente comete xenofobia com os nossos mesmos por causa disso, né? Além de também querer vender pro mundo tudo aquilo que a gente tem, né? Não valorizar o que é nosso. Isso é um problema também de falta de identidade nacional, né? O brasileiro tem aquele lance também que gosta muito de falar que tem uma descendência de algum lugar. Tipo assim, eu sou brasileiro, mas nossa, minha avó veio da Hungria. Você não ouve sou brasileiro e basta, sabe? Pra você puxar um assunto sobre nacionalidade com brasileiro, ele vai ter que enfiar goela abaixo em algum momento dessa conversa que ele tem uma descendência. Tipo, não basta ele falar, eu sou brasileiro, ponto. Tipo, não, sou brasileiro, mas nossa, minha família veio do cu do mundo, sabe? É sempre isso, porque o brasileiro gosta de tentar colocar em si uma outra nacionalidade, porque ele não tem uma própria nacionalidade. Então, ele tenta usar os outros países que já têm uma nacionalidade formada para tentar ter um lugar seu, né? A gente sempre tenta ter um lugar nosso, né? Então, é tudo muito difícil. O ser humano é muito difícil a gente lidar, assim, é tudo muito complexo, né? Então, a gente precisa contrapor certas coisas, entender momentos históricos para poder se sentir
senti um pouco melhor em relação a essas atitudes. Claro que nada justifica. Comecei a pensar sobre essas coisas e aí eu parei pra, né, concluir que a gente também precisa entender eles, né? Claro que atitudes racistas, xenofóbicas não passarão, né? A gente tem que combater esse tipo de atitude. Nós temos que compartilhar esse tipo de atitudes também com os outros. É importante a gente falar que essas coisas acontecem para que as pessoas saibam, né, que não é só flores. Não é porque a gente ama o nosso país que a gente não tem o direito de viver em outro lugar, que a gente não tem o direito de curtir outras experiências, conhecer outras culturas, né? Mas isso não tira a nossa identidade, não deveria não deveria fazer com que a gente depreciasse nosso país como a gente faz, né? E eu acho que tudo isso é uma questão de falta de identidade ainda, né? Pro nosso país ainda falta muito para nossa sociedade caminhar para uma entidade cultural. Então o que você tem que fazer para evitar ao máximo essas atitudes xenofóbicas, né? O primeiro, você tem que se camuflar de qualquer forma. Isso não significa perder a sua identidade. Isso significa jogar o jogo deles. Como? Porra, se você usa uma tal roupa, que tal você experimentar um pouco o que eles usam, né? Você não precisa simplesmente mudar o seu estilo e entrar imergir no que eles usam, né? Mas tentar ver o que te agrada na cultura deles. Outra coisa importante, aprender a língua local. Claro que vai ser praticamente impossível aprender dinamarquês, é uma língua dificílima. É uma língua que você fala com o estômago, literalmente. Existe uma aula em que o professor te ensina a falar com o estômago, sabe? Então, tentar ao máximo usar uma linguagem do lado de fora que seja cosmopolita, tentar falar um inglês, falar menos português. Eles vão continuar falando a língua deles, obviamente, eles estão no país deles. Você tem que perceber que você é o estrangeiro, entendeu? Não que você seja obrigado. É importante para eles também verem que você está tentando se aproximar, porque se você fica falando a sua língua e, tipo, não usa um meio termo para tentar se comunicar, eles vão cagar pra você. Você nunca vai conseguir fazer nenhum amigo, porque você não tem um esforço nem de falar uma língua que eles entendem, porque aqui na Dinamarca eles falam fluente o dinamarquês e o inglês, assim, mais na capital, né? Quanto mais periférico você for na Dinamarca, só o dinamarquês, né? Nas outras ilhas, não nessa aqui onde eu tô, mas nas outras ilhas, nas ilhas mais distantes, eles falam só o dinamarquês. Então, assim, está aqui em Copenhague, está aqui na região onde tudo acontece, todo mundo vai falar inglês e dinamarquês. Você não sabe dinamarquês? Fala inglês. Enrola o inglês, gente, faz gestos, sabe? Mas eles precisam também perceber que você tá tentando, né? Não adianta nada você querer que eles sejam melhores com você e você não mudar, né? Então, essas atitudes, elas fazem diferença. Outra coisa, tente fazer um amigo local. Fazer um amigo local é importante. Tudo bem que, dependendo da sociedade, essa coisa é um pouco difícil, né? Aqui, a sociedade é praticamente impenetrável, né? Mas eu acho que dá pra gente tentar conseguir um colega, alguém num curso. E tente entender um pouquinho dessa cultura, né? A Dinamarca, assim como os países aqui de cima, tem um jeito muito peculiar de viver, né? Eles têm luminosidade menos do que os outros países, né? Se você olhar o globo, você vai entender por quê. Eles têm um inverno boreal, que é extremamente rigoroso. Então, assim, é um povo um pouco mais duro devido a diversas questões de guerras e, enfim, tudo aquilo que eu falei. Claro, gente, claro que o Brasil também sofreu e sofre guerras, né? Guerras terríveis que ocorrem embaixo dos nossos olhos até hoje, né? Só que no Brasil são guerras civis, assim como em outros países também ocorrendo aí, tipo o problema que tá tendo na Somália e etc, né? Então eu não tô falando isso pra tentar falar que aqui é justificado e o Brasil não. Tipo, quem tá no país deles é você, não é eles que estão no seu país. Então você que tem que entender eles, né? E fazer com que eles se acheguem em você aos pouquinhos, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo sobre a Dinamarca, deixa o seu like pra eu saber. Se inscreve no meu canal, comenta aí o que você acha sobre esse assunto. E se você tem alguma dica de um próximo vídeo, né? Ativa aquele sininho, etc. Toda aquela coisinha legal, né?